arranjo físico que nós temos. A lei do linha, ou por produto, que é aquele onde o produto percorre um caminho em cima de uma linha de transformação. Nós também temos o layout celular. Ele tem praticamente esse mesmo nome em todas as nomenclaturas que você for buscar, né, o estudo. Em que se consiste esse tipo de layout? Nós temos, né, dentro de algumas organizações, dentro de alguns modelos de transformação, a necessidade de dividirmos, de separarmos a transformação desses produtos ao longo de uma estrutura organizacional. Então, normalmente, o arranjo celular ele tem essa característica de eu pegar máquinas de formas diferentes de etapa e colocá-las em uma determinada localização que elas estejam próximas para que as mesmas etapas se deem sem eu ter que movimentar esse produto por um percurso muito longe. Então, há vários exemplos aqui. Vamos tomar como exemplos a construção de um sapato. Você tem ali uma sola, né, que existem ali toda uma etapa de designer, de transformação. Logo em seguida você tem ali o couro que precisa ser colada nela, então você tem equipamentos e máquinas que vão te ajudar a fazer o design desta sola e até mesmo ou colar ou costurar o couro nessa sola, correto? E aí você consegue fazer esse processo completo em um determinado lugar, em um mesmo setor. Então, o layout celular, ele vai dar a oportunidade de eu desenvolver o mesmo produto. Normalmente é um produto que tem uma necessidade de personalização por uma mão de obra mais especializada, em diversas células distribuídas dentro de um complexo organizacional, industrial, seja inclusive no setor de serviços. A ideia é que, quando eu faço um processo de transformação de um produto, que ele comece e termine, por exemplo, na mão do mesmo profissional. O setor de costura também é assim. Quando uma pessoa pega, né, a peça, o profissional pega para costurar aquela determinada peça, ele começa e termina todo o processo. Então, veja só, o celular, vamos aqui já para um setor de confecção. Você tem um processo de corte do tecido, então há máquinas e equipamentos necessários para cortar aquele processo. Logo, ele vai para uma outra etapa, onde é necessário a costura desse processo, correto? E aí vamos incluir uma nova etapa, que seria aí a estampagem nessa peça, por exemplo. Então você tem 3 células, uma célula que trabalha só com um corte, e esse corte ele exige a necessidade de uma mão de obra específica, especializada, que vai se utilizar, por exemplo, de uma tesoura ou de uma máquina, onde vai se cortar uma quantidade de tecidos maiores, e logo em seguida você já tem ali uma parte de costura. Então você tem máquinas diferentes dentro de um mesmo ambiente, com a necessidade de você transformar aquele produto, só que em etapas com células diferentes. E aí você tem uma parte onde que se costura tudo isso, então você tem uma mão de obra específica ali, então você tem máquinas e equipamentos, você tem a máquina de costura, você pode ter ali outros equipamentos manuais que são necessários para essa costura, e depois você vai para um outro departamento, onde você vai estampar. Aparentemente, isso vai seguir uma linha de processo. Não que não vá seguir uma linha, mas ela passará por uma etapa onde o produto começa e termina num todo. Então, quando você tem ali o corte de um produto, você tem, consequentemente, uma máquina onde se costurará aquele produto.
E isso faz com que você consiga agregar, dar uma maior personalidade para aquele processo de produção. E isso é possível dentro de uma indústria também, Jonathan. Você consegue imaginar um setor onde dentro da indústria a gente consiga fazer esse processo celular, onde você tem várias máquinas ao mesmo tempo ou distribuídas no mesmo ambiente para fazer um mesmo processo?